Cristo, estamos aqui, meu Deus, verdadeiramente operando, buscando, sendo abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Grande e o Majestoso. Esse Deus que nós servimos a Ele é o Deus da glória, é o Deus do poder, é o Deus da grandeza e é o Deus da paz. E o Senhor Deus, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, Ele nos abençoe, abrindo esse trabalho em nome de Jesus, em nome do Espírito de Deus, que nos abençoe. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, que é uma igreja, é uma igreja das maiores igrejas do mundo, é essa daqui. É daqui, ela é a maior igreja do mundo. Porque nós aqui estamos em cento e tantos países. Estamos aqui, eu estou fazendo isso aqui para vocês, não é porque eu quero ser, porque isso aqui era para ser só live. Isso aqui está sendo como transferido para vários canais, 3 canais, né, Pedro? Que tá aí. Então, aqui a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Estamos indo na palavra. Nós respeitamos a palavra e a palavra nos respeita. Quando ele diz assim, sacrifício de Cristo, único e para sempre. Sacrifício de quem? De Cristo. Ora, visto que a lei é apenas uma sobre dos bens vendurou e não a imagem real das coisas, nunca consegui. Ó, preste atenção, viu? Tu está acompanhando a Bíblia? Qual é o versículo? 10, capítulo 10, versículo 1. Olha o que ele diz. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Olha aí, irmão. Olha aí, olha esse, irmão. E aí agora? Veja, viu? Não é a imagem real das coisas. Desmentiu a Bíblia? Não mentiu. Nunca consegui aperfeiçoar aquilo que se aproxima de Deus, com os seus sacrifícios que anos após anos, continuamente, eles ofereceram. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos, porque os que praticam culto, tanto sendo purificado uma vez por toda, não mais teria consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício ocorrer recordação dos pecados de todos os anos, porque é impossível que o sangue do tesouro e do bondes remova pecado. Veja, viu? Veja, repare, viu? Porque é impossível. É impossível que o sangue de todos bodes renove pecados. Quer dizer,
Aquilo ali não tira pecado de ninguém. Por isso, ao entrar no mundo cristão, Cristo disse: sacrifício é oferta e não esquecestes, mas preparaste um corpo para mim. Quer dizer, aqui Deus está dizendo assim, que o sacrifício da gente é a gente preparar o nosso corpo para quem? Para Jesus. Esse aqui é o sacrifício. Não te agradestes de holocaustos, oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito o meu respeito. Isto aqui para fazer o Deus a tua vontade. Gente, preste atenção à pregação. Preste atenção à palavra. A palavra é quem libera. A palavra é quem salva. Não é a igreja, não. Depois de dizer como acima, sacrifício, oferta, holocausto, oferta pelo pecado, não se quisestes, nem deles te agrades, coisa que se oferece segundo a lei. Segundo o quê? A lei. No segundo momento, acrescentou: e eis aqui estou, para fazer o Deus a tua vontade. Ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido sacrificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Quer dizer, nós aqui estamos tentando passar para vocês o real. Se vocês não querem, isso é problema de vocês. Mas eu estou com minha consciência pura que eu fiz para vocês o que é possível. Não é o que é impossível. Ora, todos sacerdotes se apresentam diante após dia para incessar o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Assentou-se o quê? À direita de Deus. Mas crente, você não disse que católico que Deus é o mesmo Jesus? E aí, vocês vão dizer o que agora? Como é que ele é o mesmo Jesus se ele está sentado à direita do Pai? Como é que essas duas senhoritas estão aí, duas senhoras? Como é que uma pode ser uma só se uma está sentada à direita da outra? É pecado, não? Mentira. Aguardando daí uma dieta até que os inimigos seja posto o extrato dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Disto nós dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter sido. Gente, essa palavra aqui é muito interessante. Capítulo 10, versículo 13. Aguardai e dai adiante até que os seus inimigos
seja posto por extrato dos seus pés. Quer dizer, ele tem que ir o chão, como o Espírito vai aqui, para ele ser desmoralizado. Deu para entender? Tem gente aqui que vem e não quer cair. Está errado. Ele não sabe o que é a bênção da cair. Quando o corpo vai ao chão, você imediatamente está se libertando. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Oprimirei as minhas leis no coração deles e a escrevi sobre as suas mentes. Escreveu sobre o quê? A nossa mente. Então, a prova aqui quer dizer uma coisa, que o coração da gente não vale nada. Deus aprovou a nossa mente, o nosso cérebro. Não foi o coração. O coração é um bolo de carne velha que é do corpo. É onde entra a espiritualidade. Acrescenta também dos seus pecados, da sua indignidade. Jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais necessidade. Que Jesus levou todos os nossos pecados. A gente aqui não tem que pecar mais, né? Acesso à promessa de Deus. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo povo vivo, caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um grande o quê? A casa de quem? Aproximos uns com coração encerro em plena certeza da fé. Tanto o coração purificado, consciência e o campo levado com água pura, guardamos firme a confissão da esperança sem valiar, pois quem faz a promessa é fiel. Cuidando também de nós, animar uns aos outros, no amor, na prática da boa obra. Não deixamos de nós congregar, como o costume de alguns. Pelo contrário, fazemos a administração ainda mais agora que vocês veem que dia se aproxima. Quer dizer, nunca deixar de vir ouvir a palavra de quem? De Deus. Certo? Tem gente que quando chega certo, recebe certas bênçãos na igreja, cai fora. Nunca mais volta. Capítulo, versículo 26. Porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos... Quem pode entrar? Boa noite, você está aqui? Ah, não tem não. Lá atrás. Ó, porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, senta lá.
Ó, presta atenção. Não presta atenção, rapaz, não. Presta atenção à palavra. Vê o que Deus está falando. Porque se continuamos a pecar de propósito, pois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juiz, fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Quem tiver respeito à lei de Moisés, morre sem misericórdia. Pelo depoimento, 2 ou 3 testemunhas, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado o assunto, o Espírito da graça, pois conhecemos aqui que se diz: a minha pertence a vingança, eu distribuí, e outra vez. Quer dizer, a linha da vingança. Nós temos que saber perdoar. Ó, o Senhor julgará o seu povo. Quem vem julgar? Deus. Eles dizem que é Jesus, está errado. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está vendo, meu povo? Está ouvindo, não está? Vocês estão ouvindo do outro lado. Pega o ventilador, bota aqui para mim. Presta atenção. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmão. Horrível o Senhor julgar o seu povo. Horrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. Temos? Ele tem misericórdia de alguém? Nunca. Ó. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Lembra-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta, sofrimento. Em certo momento, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para os serem insustentados, como para seres maltratados. Em outra vez, se tornarão participantes com aquele que foram tratados assim. Porque você não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram que com alegria expoliação dos seus bens. Porque sabia que tinha um patrimônio superior, durável, portanto não pecaram e confiaram de vocês, porque aquele tinha grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançará a promessa. Fazer o quê? A vontade de Deus.
É fácil? Não se iluda com a igreja dizendo que você vai para a céu. Isso é mentira. Mentira gravíssima. Ninguém tem essa autoridade para dizer isso. E nem diga que Jesus vem julgar alguém. Mentira. Ele não é o juiz é Deus. A autoridade é de quem? De Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Está vendo aí ele dizendo? Porque o povo diz, mas não tanto tempo que diz isso, mas 1000 anos para Deus é um dia. E 1000 dias para Deus é um dia. Mas o seu justo viverá pela fé, e se retroceder dela, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para perdição, mas somos da fé para preservação da alma. Quer dizer, ele aqui já está falando em alma, que a alma é a mesma coisa de espírito. A natureza da fé, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza da coisa que se espera, a convenção de fato que não se vê. A fé. Pois pela fé os inimigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela maneira visual veio existir das coisas que não são visíveis. Exemplo de fé, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, preste atenção, viu? O que é a fé? Pela fé, Enoque foi levado ao fim de não passar pela morte. Enoque não morreu. Enoque subiu para o céu de corpo e alma. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato que a fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, preste atenção, vamos repetir. Porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Deus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Pela fé, Noé divinamente instruiu a respeito de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, constituiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele continuou no mundo. Se tornou
herdeiro da justiça, que é a fé que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamava, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como era terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiro que ele, da mesma promessa. Porque Abraão aguardava as cidades que tinham fundamento, da qual Deus é o arquiteto e constitui. Quem? Deus. Gente, para vocês entenderem, é por isso que eu peço, não falte, que nós estamos terminando a Bíblia. Todo dia. Não falte. Eu estou aqui pegando fogo. Deus está aqui sobre nós, porque a palavra dele está sendo o quê? Pregada. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho, já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu para posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, numeroso como a areia que está na praia. Por isso aqui, todo dia eu falo isso aqui. Quem foi esse? Abraão. Que Deus disse o que a Abraão? Disse, tu vai ter, a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu, e vai ser maior do que os pingos de areia da terra. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas vieram de longe e se alegraram com eles, confessando que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Eu sou o que é aqui? Estrangeiro e peregrino. Eu não sou daqui, sou de outro estado. Porque os que falam disso, desse modo, manifesta esta procurador uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele que onde teria oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior a isto. Celebrar por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, que ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, e estava a ponto de se sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaque. Arão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre dos mortos, de onde também
figuramente a recebeu de volta. Pela fé, igualmente a Isaac, abençoou Jacó e Saul, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e punhando-lhe sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção e exalto dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. Pelo quê? Pela fé. Quem de vocês aqui acredita que você não morre? Quem de vocês aqui acredita que não morre? Que a gente não morre? Ninguém. Hein? Acho que ninguém nem. Todos vão morrer. Quem? Todos morrem, a carne não explica, não. Então não morre. Mas a carne não morre. Não, mas a carne não vale nada. A carne é podre. É, Quem vale é o espírito. morre. Pela fé, então ninguém morre. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelo seu pai durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temia o decreto do rei. Aqui é onde vocês têm que estudar a Bíblia lá atrás. Senão você não conhece. Porque Moisés é descendência de quem? Né? De Abraão. Depois de Moisés veio quem? Antes de Moisés veio quem? Não foi Jacó? Jacó não veio os 12 tribos? Depois não veio José do Egito, que foi vendido pelos 11 irmãos? José chegou a ser governador? Tem que entender a Bíblia. Moisés já está lá na frente. Aqui onde vai chegar a história de Maria, mãe de Jesus. Que nenhum de vocês aqui sabe da história dela. Sabe condenarem. Que Maria não é nada, que Maria não vale nada, que Maria é mentira. Vai nessa não. Maria é o sangue de rei, sangue puro, que é da descendência de quem? Jesus já veio na frente. Maria é da descendência de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Israel. Está entendendo, moço? Está entendendo, tá? Caleb, Josué, Davi, Salomão. É a descendência. Aí veio Maria, que é sangue puro. Quando a Bíblia diz assim, Jesus, filho de Abraão, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do Espírito Santo. Vocês têm que entender. Porque Jesus é da descendência de Abraão. Jesus nasceu, não foi do sangue, mas Jesus nasceu no sangue. Como João Batista, irmão de Jesus. E primo. João Batista, na Bíblia, ele tem mais poder do que Jesus. Só que eles não querem aceitar isso. Eles focaram em Jesus e esqueceram da verdade. Porque João, quando Isabel estava grávida, vocês crentes que estão me ouvindo só fazem me criticar, tenha vergonha.
Vão ler a Bíblia. Para vocês criticar como de vagabundo. Sem vergonha. Só faz criticar. É cada palavrão para cima de mim. Tenham vergonha. Respeite o homem que está pregando a palavra de Deus. Quanto vocês não faz. Por que vocês não fazem, meu? Vocês só fazem enrolar, mentir, usar um paletó e uma gravata. Está servindo de que isso para Deus? Aquilo é uns palhaços. Devia cada um ir para um circo. Fazer aquelas palhaçadas, dizer que já está no céu. Quem está no céu? Tu está no céu? Eu não. Ei, abestalhado, mais difícil ir para o céu. Só vai para o céu quem veio do céu. Quem foi que veio do céu? Jesus. João voltou para o céu. Porque quando Jesus ressuscitou, que levou os seus santos. E João era santo. Abriu as covas e foi embora tudinho. Todos os santos que morreram estão debaixo do altar de Jesus. Do altar de Deus. Clamando pelo sangue que foi derramado na terra. Se você não sabe. Porque o próprio Jesus disse, não nasceu profeta, filho de mulher, maior do que João. Não nasceu. Eles acreditam? Não. Porque eles fizeram uma lavagem cerebral, quando eles dizem assim, ó. Hoje eu estava conversando com um espírito. E gostei de conversar com ela. 77 anos ela tem. Muito mais sábio do que esses crentes velhos sem vergonha, então é tudo mentirosos. E eu boto para arrebentar mesmo, porque eu estou para cima da Bíblia. Eu estou aqui com o documento aqui. Por que eu não compro o documento? Né? E era para eles cumprir isso aqui, né? Ou era para dizer, Pai do Senhor? Dá paz quem está na paz. Porque se você não estiver na paz, der a paz a uma pessoa, aquela paz bate lá e volta. Não serve de quê? De nada. É melhor não dar. Pela fé, Moisés, sendo homem, feito, ressuscitou e ser chamado filho dos filhos de Faraó. Olha quanto Deus é maravilhoso. Pegou Moisés, meteu lá dentro do bandido, do cão, que era Faraó, do matador de crianças. Deus botou ele lá dentro. Para que Deus botou ele lá dentro? Para mostrar que Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Levantou um egípcio que não era egípcio. Levantou ele. Quando ele se entendeu de gente, foi para a família deles, hebreus. Eita glória! Aí sabe. E de lá foi defender a família, matou o egípcio. Porque estava judiando com os hebreus. E foi embora. Preferido ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruiu prazeres, trazendo do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contam palavra recompensada. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que esse exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. E aí, gente? A Páscoa não diz que é de Jesus? Não, mentira.
A Páscoa vem há 2 milhões de anos atrás. O que é para comer a Páscoa? Carne, não é peixe não. É errado. Qual é a época da Páscoa? Em janeiro. Qual é o dia? 12. Está vendo? Que estão fazendo tudo errado. É, moço? Pega a Bíblia que você vai ver. Eu só não vou dizer onde é, porque assim é fácil. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram esmogaliados pelo mar. Pela fé. Estão gostando, gente? Estão ouvindo coisa que nunca ouviram. E não vão ouvir mais, porque coragem de pregar a outra Bíblia não tem. Essa já vai com 31, mas eu ainda vou pregar uma. Eu ainda vou escrever um livro tirado de dentro da Bíblia. Espiritualmente, para provar vocês crentes, que vocês são mentirosos, enganadores, dizendo que o Espírito não existe. E ele está dentro da Bíblia. Porque o próprio Deus diz, você só fala com Deus em espírito e em verdade. Ou existe outro espírito que eu não conheço? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Reabe, a prostituta, não foi destruída. Olha aí. Vê isso aqui, ó. Isso aqui acaba com os crentezinhos de ser vergonha que tem aí. Ó. Isso aqui acaba com você, mentiroso. Vocês dizem que as putinhas que tem por aí vai tudo pro inferno. Mentira de vocês são mentirosos. É? Como é que se diz e prova? Ó, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espiões com paz. Porque ela escondeu o povo de Deus que foram observar lá a cidade. E eles queriam matar. E ela escondeu. E Deus mandou botar um pano vermelho na porta, para quando Deus entrasse lá em Jericó, matasse todo mundo, mas não eles, ela e a família. Que mais direi? Certamente me faltará um tempo necessário para falar de Gedeão, do Baraque, da Sansão, de Jefete, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, constituíram reinos, praticaram a justiça, observaram promessas, fecharam a boca dos leões. Quem foi que fechou a boca do leão? Quem foi, Júnior? Quem foi, gente? Sansão. Sansão foi homem de Deus. Deus operava dentro da mãe de Sansão, que ela era estéria. Eita, aleluia. Vocês sabiam disso? Sansão já tinha o cabelo branco quando nasceu. Será assim, Rebeca, uma sessãozinha? Ela já nasceu com o cabelo branco. Pela bocada dela, estrangeiro, a violência do fogo, escaparam de ser mortos. A espada da fraqueza, tirando força, fazendo-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exército estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos.
A ressurreição, gente, ela vem da reencarnação. E a reencarnação existe. Só os idiotas que não sabem, esses crentes aí, calça frouxa, não sabem. Vão ler aquele livro de Ezequiel? Vão? No Vale dos Ossos Secos, quando Deus mandou Ezequiel orar, e ele orou, foi o que ele fez. Os ossos se reencarnaram e o Espírito desceu e eles voltaram a ser gente. Foi mentira da Bíblia, mas está escrito. Certo? E era um grande exército daquele tempo. Quando ele diz assim, alguém for torturado e não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até a algema, repressão, foram apedrejados, cerrados ao meio dos mortos, ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles e andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos atos da terra, pela fé. Capítulo 11, versículo 39. Todas esse mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sim não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, eles eram tão desobedientes que Deus não queria que eles fossem o quê? Aperfeiçoados. Vocês estão ouvindo, gente, a palavra de Deus? Vocês estão ouvindo, crentes, a mentira que vocês pregam para os irmãos de vocês? Agora eu quero saber, pastores, no dia que Deus vier, ou Jesus, ou quem for, é de Deus, que a palavra diz que é Deus, o que vocês vão dizer a Deus? O que é que vocês vão dizer a Deus? Ó, capítulo 12, versículo 1. Jesus atuou e consumidor da fé. Portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremente livramos de todo o peso do pecado que tem firmamente se apaga a nós. Corremos com perseverança e coragem, para que estamos prostos a olhar firmemente para o alto e consumidor da fé. Jesus, qual é troca da alegria que lhe estava proposta, suporto a cruz, sem ser importado com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensa naquele que suportou tamanha opção por pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem
desanime. Quer dizer, nós não podemos nem cansar, minha gente, e nem desanimar. Está vendo aí o que Deus está dizendo? Hebreus, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. A disciplina de Deus para o nosso bem. Não luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exportação que lhe dirigida com os filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Quer dizer, a gente não pode desprezar isso que eu estou falando aqui de Deus. É a correção para vocês se corrigirem das coisas erradas que vocês andam fazendo. Nem desanime quando você é repreendido por ele. Não desanime quando Deus lhe der um cacete, porque Deus está ali para fazer isso. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todos os filhos a quem aceita. Está vendo aí, gente? Presta atenção, viu? Gente aqui que pensa que Deus é brincadeira e brinca. Olha o que ele diz. Porque o Senhor descoraja a quem ama e castiga todos os filhos a quem aceita. Capítulo 12, versículo 7. Para disciplinar que você peregrinava Deus, os tratar como filho de qual é filho, quem o pai não corrige. Qual é o filho que o pai não corrige? É motorista. Mas se estão sim, essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastante e não filho além disso. Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigia e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai espiritual? Ao nosso Pai o quê? E o crente não diz que quando fala do Espírito é do diabo? E aí, vocês têm que dizer o quê? É difícil, viu? Para vivermos, pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia Deus. Porém, nós disciplinamos para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Viu o que é isso lá? Santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicado, não aparece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico ao que tem sido por ele insensato, fruto de justiça. Por isso, levante-se as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes, faça cama. Faça reto para os pés, para que o marco não se desvie, mas seja curado. Está vendo, gente? Vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo. Falta 5 minutos. Gente,
a palavra de Deus está sendo pregada. Se você não quer, não posso fazer nada. Eu estou pregando a palavra de Deus justamente para você ser o quê? Abençoado. Eu estou falando a verdade. Eu não estou mentindo. E nem posso mentir. Porque como é que eu posso mentir a palavra que eu estou pregando? Como eu posso inventar o que eles inventam aí? Você vai para a igreja, só ouve louvores. E a palavra vai ficar onde? Se Deus diz, vai e prega o meu o quê? Ou ele diz, vai e prega outra coisa? Não. Ele diz, prega o meu evangelho. E diz mais, aquele que crê e obedecer, será salvo. E aquele que não crê, será condenado. Veja que Deus protegeu as prostitutas. Ah, mas as prostitutas não podem ir para a presença de Deus. Quem é tu, desgraça, para estar dizendo alguma coisa que Deus pode fazer ou deixar de fazer? A vontade é de Deus, não é de você não. Vocês estão acabando o povo. Se você estivesse pregando isso aqui, ó, a Bíblia, o mundo era outra coisa. Todo mundo tinha respeito a Deus. Mas vocês inventam. Botam uma mulher para dentro das igrejas, para fazer a cabeça das outras mulheres, para elas virem como uma princesa para dentro da igreja. Você sabe que isso é pecado? É luxúria. E luxúria para Deus é o quê? Pecado. Deus não quer isso. Deus nem quer ouro e nem quer prata. E nem quer roupa bonita. Deus quer a obediência. Isso é política. E ele mandou o seu filho, não foi para a gente não, aqui não. Nem preguiça, vocês estão mentindo. Mais outra vez. Jesus veio para Israel. Como veio Arão, como veio Davi, como veio Salomão, como veio Maria. Para salvar quem? Israel. Mas os israelitas aceitaram? Tem israelita aí que ainda está esperando que Jesus volte. O Messias. E eu fico calado porque tem muita coisa que a gente não pode estar divulgando nem dizer. Porque vamos, ou quero uma aguinha aí, vamos chamar de doido, já que mais do que me chama. Mas eu sou um doido que estou aqui, ó, na espada. Isso aqui é a espada. Ela tem tanto poder que ela divide o quê? Sua medula. À direita e à esquerda. Quando você vê uma espada afiada, que tem poder de dividir sua medula, já está dizendo o tamanho que é isso aqui, né? Agora para vocês é difícil. Porque tudo de vocês foi feito uma lavagem cerebral. E essa lavagem, para mim chegar a dizer a vocês, e se vocês acreditar, vai dar problema. Ou não vai? E grande. Tá bom, gente? Palavra de Deus. Hoje é santo. Hoje terminou o dia. Amanhã é o primeiro dia da semana. Amanhã era para todo mundo estar trabalhando. Hoje era para estar guardando. Era para todas as empresas estar trabalhando. É verdade. Não é verdade, não é verdade. É o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Amanhã não é dia de ninguém estar em casa tomando cachaça. E eu que é o erro. Mas o povo vai ao contrário. Mas é porque o povo não tem conhecimento da palavra. Se eles tivessem conhecimento da palavra,
ele mudaria. Aí está o erro dos padres, que veio. Pastor não tem erro disso aí, não, pastor foi ontem. Só tem 500 anos. Padre é que tem 2,5 milhões de anos mentindo. Porque se o povo sabe, quem condenou Jesus? Não foi os sacerdotes? Quem é os sacerdotes? Não é os padres? Não é os pregadores da lei? Porque Pôncio Pilatos dizia, o governador dizia, não vou condenar esse homem. Por quê? Esse homem, pega aí, levanta aqui. Esse homem não fez nada, eu não estou vendo castigo nele. Aí o que era que os sacerdotes diziam? Se não condenar ele, nós lhe entrega na mão de quem? De Pôncio Pilatos, do rei. O governador com medo, condenou Jesus. Mas ele disse, eu lavo minha mão, porque eu não estou vendo pecado nisso. Bota aí, é a mesma coisa de hoje. Em nome de... Vamos orar a oração que os crentes não oram. Está errado também. Qual foi ela? Pai nosso que estás no céu, venha o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai do mal. E teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, quiser me dar aqui, é o